Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu te falo se Gabigol não interessa mais ao Corinthians, não faz parte dos planos, o famoso esquece. Será que realmente ele passou a não ser mais cogitado no timão do dia para a noite? Vou te contar se isso é verdade agora nesse blend com bastidores para te deixar na temperatura certa, não perca. Vamos também falar sobre Iago, filho do Iranildo, que interessa ao Corinthians, interessa mesmo. Eu vou te contar em que pé está essa situação. Vamos também falar de grana, muita grana que pode chegar ao Corinthians, ainda envolvendo o zagueiro Murilo. E também nesse blend de informações, eu vou falar sobre um lateral que está deixando o Corinthians, que estava esquecido lá no timão, está indo para um clube do Rio de Janeiro. Quero saber se você lembra dele. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há quase 20 anos, 19 anos já de profissão, e criei esse canal para trazer os bastidores, furos de reportagem, análise, tudo do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse vídeo aqui ele tem um apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Eu sempre falo isso para vocês, porque você que é atacadista, você que é revendedor, lojista, fale com o pessoal da Lemier Jeans Premium para você vender o melhor jeans do Brasil, meu amigo, o melhor jeans do país. Aliás, a fonte do jeans, porque fabricam jeans desde 1970 no Brás. Abastece o Brás, abastece o Brasil. Você vai na fonte para ter um belo lucro, vendendo, claro, um jeans de qualidade, o melhor jeans desse país. Fale com o pessoal da Lemier Jeans Premium, tá bom? Ó, dá uma olhada também na nossa querida Protec. Se você precisa desse apoio na questão de aparelhos auditivos, a Protec vai te ajudar, tá bom? Entre em contato com a Protec nas redes sociais, eles têm os melhores aparelhos do mercado, vão na sua casa com a fonoaudióloga e resolvem o seu problema. Tem a nossa loja, enfim, muita coisa, mas vamos embora para a gente falar muito do Coringão nesse blend de informações, tá? Lembre-se, hein? Deixa o like, inscreva-se no canal, porque às vezes você não está inscrito mais no YouTube, acontece essas coisas, e a gente está chegando a 200k. Vamos lá. Vamos começar falando do Coringão por um lateral que está indo embora do Corinthians, tá? Eu quero saber se você se lembra dele, Daniel Marcos, lateral que está indo para o Resende, isso mesmo, do Rio de Janeiro. Ele ainda pertence ao Corinthians, porque tem contrato até o final desse ano, tá? Mas está indo em definitivo, na verdade, para esse clube do Rio de Janeiro, e o Corinthians deve ficar com um percentual do atleta, ele que fez para mim uma Copa São Paulo que me agradou muito. Eu não sei porque que ele não teve mais oportunidades. Eu, sinceramente, do que eu vi do Daniel Marcos jogar e o que eu vi do Maná, eu gostei mais do Daniel Marcos. Não estou falando isso porque está indo embora. Quem me acompanha no meu trabalho aqui sabe que eu já citei esse rapaz algumas vezes. É lateral direito, tem uma força física muito boa, tá? Muito boa. Apoia bastante o ataque, enfim. Talvez não tenha condição realmente de jogar no Corinthians, por isso que está indo para o Resende, mas eu acho que poderia ter sido testado. Estava encostado desde o ano passado, lá quando voltou do empréstimo do Ferroviário do Ceará, tá? Então ele estava treinando lá afastado, agora vai para o Resende, e, enfim, a gente não sabe se volta para o Corinthians um dia, né? O Corinthians vai ficar com alguma porcentagem caso haja uma negociação no futuro. Eu queria saber se você lembra, assim como eu, do Daniel Marcos na lateral direita do Corinthians. Eu lembro de Copa São Paulo, né? Lembro dele nas categorias de base do Timão. Eu acho que teve poucas chances, não sei o que você acha, comenta aqui. Uma grana pesada pode entrar ao Corinthians em relação ao zagueiro Murilo. É bom lembrar que o Corinthians vendeu o Murilo e vendeu muito bem, né? Diga-se de passagem. Eu não fui a favor da venda na época, porque sabia do potencial do Murilo e também por considerar que o mais importante para o Corinthians não é vender jogadores, e sim manter os melhores atletas na equipe para conquistar títulos, como o Palmeiras faz. Ele suga ao máximo ali cada atleta e depois, lá na frente, ele vende ou não vende. Vende apenas 2, 3, sempre mantém a base. O Murilo, acho que para vender o jogador primeiro, deve se construir aí uma carreira ainda no clube, tá?
Desculpa que eu tossi, porque vocês sabem que eu estou me recuperando ainda da voz. Então, olha só, o Murilo foi negociado pelo Corinthians com o Nottingham Forest da Inglaterra por cerca de 12 milhões de euros, 64 milhões de reais na cotação da época, né? O clube inglês vai ter um belo lucro aí, e o Corinthians ficou com 10% dos direitos econômicos do Murilo. Então não confunda, tá? O Corinthians ficou com 30% em relação ao Pedro. Em relação ao Murilo, o Corinthians tem 10%. Então, se o Murilo for vendido agora, o Corinthians vai ganhar 10% de uma boa grana. Porque se ele foi comprado por 12 milhões de euros, se ele foi comprado por 12 milhões de euros, é claro que o Nottingham vai vender ele por muito mais. Até porque, olha os clubes interessados. Liverpool, né, da Inglaterra, Chelsea, Arsenal, Newcastle, todos da Inglaterra, além do PSG e do Barcelona da Espanha. Então, o Corinthians podendo, né, pegar 10% dessa venda. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Tomando uma aguinha de coco para conseguir tocar esse blend, tá? Olha só, o Corinthians realmente está de olho, tá? De olho no atacante Iago. Ele é meio atacante que pertence ao Nova Iguaçu, né? Na verdade, ele não pertence ao Nova Iguaçu, né? Os direitos econômicos dele são do Fluminense. Então, é um jovem atacante, jogador que tem feito um campeonato carioca excelente, né, pelo clube do Rio de Janeiro, pelo Nova Iguaçu, e não há interesse, né, no Iranildo, que é o pai do Iago, em que ele permaneça no Fluminense. Tá? Ele tem 22 anos, é uma revelação do Fluminense, tem contrato até dezembro desse ano com o clube carioca. O Iranildo já citou que não acredita que o melhor lugar seja o Fluminense, porque ele não tem tido oportunidades, e até deu uma cutucada no Fluminense, dizendo que o jogador não aprendeu a jogar futebol agora nesse Campeonato Carioca, já sabia e só não estava tendo oportunidades. Então, o Iranildo quer a transferência dele para um clube, ou seja lá de fora, ou aqui do futebol brasileiro, e inclusive espera aguardar até o meio do ano para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube aí do futebol brasileiro. O Corinthians realmente é um dos interessados, a gente já trouxe a informação aqui, a gente já deu crédito, inclusive o Cascão trouxe essa informação confirmando que ele era um daqueles nomes, né, que o Neto falou que o Corinthians tinha interesse, e eu confirmei realmente que ele é um jogador que está sendo monitorado entre vários atletas daqueles que eu falei para vocês, quando já havia trazido a informação 2 dias antes que o Corinthians ia monitorar o mercado, né, em relação aos jogadores que estão atuando nos estaduais do Brasil. O Corinthians vai aproveitar essa janela, e o Fabinho também, soldado, deu uma entrevista ontem na Corinthians TV, confirmando tudo aquilo que eu falei. O Corinthians quer aproveitar essa janela de exceção, né, que eles chamam de janela especial, janela de exceção, que vai abrir no dia 1º, fica até o dia 19 de abril, que é exatamente para esses atletas que atuaram nos times, né, do interior de São Paulo, enfim, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, nos estaduais, terem a oportunidade de se transferirem para outras equipes, tá? Então, o Iago é sim um desses jogadores que o Corinthians está monitorando. Inclusive, uma fonte do Corinthians me disse, Samir, o problema é que ele pertence ao Fluminense, estão confirmando realmente que há um interesse, mas fez questão de dizer que ele não é o único. O Corinthians está de olho em outros jogadores aí que disputam estaduais. Então, acho que na janela, certeza que na janela de abril, essa de exceção, nós vamos ter novidade em relação ao Corinthians. O Corinthians tem interesse no Iago, já sabe que ele é do Fluminense, sabe que é um pouco difícil por conta disso, mas tem interesse no jogador, mas tem interesse também em tantos outros. Vamos aguardar para saber se ele vai ter negociação aberta ou não. Comenta aqui embaixo. E agora, hein? Agora nós vamos falar dele. Prepare-se. Gabigol. Oh, meu Deus, hein? Samir, essa novela acabou ou não? Olha só. Nos últimos dias surgiu a informação que o Corinthians não tem mais interesse no Gabigol. Eu vou sempre ser honesto nas minhas informações com vocês e com as minhas fontes, por isso que eu tenho muitas fontes, graças a Deus. Realmente, o Augusto, né, essa semana, tem comentado nos bastidores que não há interesse do Corinthians hoje no Gabigol. Ele falou isso essa semana. Mas o próprio Augusto, há cerca de
cerca de 10 dias, quando a gente foi tomar aquele café com ele, com os influenciadores, ele disse ali para mim, para todos os influenciadores que estavam ali, que o Gabigol interessaria sim, né, caso tivesse a oportunidade de reabrir uma negociação, contratá-lo, mas só pagando salários, né, não precisando pagar o Flamengo. Então, uma assinatura de pré-contrato era bem-vinda. Ele falou isso para mim e para todos ali. Então, eu vou ser sempre honesto com vocês e principalmente com os dirigentes do Corinthians. Pode ser até o do Írio, viu? Eu sou sempre honesto. O que mudou, então, em 10 dias para o Augusto dizer isso, né? Tenho interesse, gostaria se fosse só por salário e agora não tem interesse. Isso ele não falou em público ainda. A questão que tinha interesse, ele falou em público, porque, queira ou não, era um café com a gente ali. O que mudou? Eu vou discernir uma situação, porque eu ouvi uma fonte, que não é o Augusto, que me disse o seguinte: Samir, essa questão do Palmeiras estar interessado é mais jogada de empresário no mercado, tá? O Corinthians não acredita muito que o Palmeiras realmente tenha fechado ou está avançado e que o Gabigol vai jogar no Palmeiras. Hoje, pelo menos dentro do Corinthians, não se acreditam nisso. Eu entendo que o Augusto, né, está evitando esse tipo de informação agora que o Gabigol ainda interessa por conta de não querer entrar em leilão. Porque se o Corinthians falar que interessa, né, o Palmeiras pode querer avançar, outros querem avançar e virar um leilão. O Corinthians não tem vontade, não tem condição e não quer entrar num leilão, tá? Então, assim, eu ouvi de uma fonte dizendo que o Corinthians, se fosse para brigar com o Palmeiras pelo Gabigol, teria chances. Então, eu não vou colocar, Samir Carvalho, não vou colocar um fim nessa história Gabigol e Corinthians por causa disso. Porque uma fonte muito importante do clube me disse que acredita que pode ser até jogada de empresário essa questão do Palmeiras e que o Corinthians, numa briga com o Palmeiras, teria condições sim, até porque o Gabriel Barbosa ia reforçar hoje o maior rival nacional do Flamengo, porque o Corinthians, queira ou não é hoje um rival na Libertadores, por exemplo, do Flamengo, porque disputa Sul-Americana. E para títulos, né? Infelizmente, a gente não está entrando em mais, a gente está entrando em mais um Campeonato Brasileiro, a gente que eu digo Corinthians, sem também ser candidato a título, né? O Corinthians não é candidato a título até que prove o contrário nas primeiras rodadas. Claro que futebol tudo pode acontecer, como aconteceu em 2017. Então, gente, sobre Gabigol, resumindo é isso. O Corinthians, no meu ver, uma fonte me diz que ainda há interesse, né? O Augusto realmente tem falado que não tem o interesse agora, mas há 10 dias falava que tinha. Eu não sei o que mudou, eu acho que muito pode ser desse interesse do Palmeiras, que ele acredita que possa ter, e o Corinthians, na verdade, eu acho que ele está evitando um leilão e evitar assuntos na mídia, porque não tem negociação aberta, né? Eu acho que, primeiro, o Corinthians vai ficar monitorando o Gabriel Barbosa até saber a decisão dele lá. Quando o Corinthians ficar sabendo que não tem mais nada com o Flamengo, que não vai renovar com o Flamengo, eu acho que aí o Corinthians entra na briga por tudo que eu discerni conversando com várias fontes, porque o jornalista não pode ouvir uma fonte só, tem que ouvir várias, enfim. Mas internamente mesmo, o Augusto tem falado que hoje não tem interesse, o Corinthians não tem interesse. Mas repito, há 10 dias tinha interesse. O que mudou? Uma outra fonte disse para mim que essa questão do Palmeiras, o Corinthians não teria medo de brigar com o Palmeiras em relação a Gabigol. Eu acho que o Corinthians não quer entrar, por tudo que eu entendi, não quer entrar em leilão em relação ao Gabigol, vai ficar caladinho e só vai se expor agora se o Gabigol realmente decidir que não quer jogar no Flamengo e tem interesse de jogar no Corinthians. E vou falar a verdade, hein? O Augusto e a diretoria tá certíssima se estiver agindo assim. Porque eu acho que o Corinthians não pode mais tomar um não do Gabigol, um outro não, e não pode também, porque foi o Corinthians que desistiu, mas ele que não quis. O Corinthians não pode tomar um outro não do Gabigol e não pode também no mercado perder o Gabigol para o Palmeiras, fica chato. Então, acho que até para evitar uma exposição e não expor o clube, né, a esse tipo de situação, tá certinho. Age caladinho, fala que não tem nada, continua monitorando, porque é isso que está acontecendo. O Corinthians está monitorando a situação dele lá, fiquem tranquilos. Se vai para o Corinthians, se vai para outro clube, nem o Gabigol sabe, eu acho, nem ele sabe o que ele quer da vida dele. Enfim, essa é a informação para você na temperatura certíssima de Gabigol, tá? Vai por mim, que você sabe que lá na frente, Samir, você tinha razão, como foi toda a negociação que eu dei Corinthians e Gabigol, que muita gente
né? Teve até repórter do Rio de Janeiro lá tirando sarro de mim e depois teve que dar todas as informações que eu dei em relação à troca com Fausto Vera e tudo aquilo que eu dei em primeira mão. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada, né, em tudo que a gente tem para oferecer aí para vocês, né, no canal Café do Setorista. Tem o nosso clube de membros, né, do canal Café do Setorista, que você pode fazer parte aí do clube de membros do canal Café do Setorista. Plano Café Especial é o melhor, que você fique em contato comigo direto no WhatsApp. Enfim, tem a nossa querida Lemier Jeans Premium, tá? Tem também tudo para você, né, se inscrever no canal. Chegamos a 200, para chegarmos a 200k. O almoço com a Fiel, segunda-feira vou receber o alfinete para a gente falar muito do Coringão ao meio-dia. Tem o nosso grupo de WhatsApp, né? Não, nosso canal de WhatsApp, para você me seguir pelo link, tá? E ficar sabendo tudo que acontece no canal. E também o Instagram. É muita coisa. Me segue aí no que der e tamo junto. Deus abençoe. Até o Café da Fiel. Valeu.